Capítulo 16. O primeiro passo para se livrar dos vínculos e grilhões dos desejos mundanos é controlar a própria mente, é cessar as conversas vazias e meditar. A doutrina de Buda. Inari, 36 anos, mês 10, dia 15. Não enxergava nada. Como se eu coordenasse o seu aniquilamento, uma nevasca de flocos astuciosos se dissipava. Caminhar sobre a neve era como deslizar comicamente. A espessa capa de um branco encardido abraçava firmemente meu pescoço, enquanto eu retirava a neve acumulada no capuz que puxei impaciente. O ar estava limpo e o céu mais claro e azul do que costumava ver. Do promontório monocromático, com árvores encobertas pelo gelo branco, eu percebi a cidadela em colunas de fogo e fumaça. Se não fosse pelos trabalhadores cabisbaixos que trafegavam pelas alamedas do casario cinzelado, tudo não passaria de um ukiyo-e em uma das suas 53 estações. O vento ainda me obrigava a proteger os olhos. Depois de alguns passos, tropecei no Ishidoro, caindo espalhafatosamente de boca e recurvado como um rezador. Esforcei-me para atingir o templo, que parecia estático. Um grande lago, agora camuflado pela tempestade, estava sendo vigiado por um monge. Gritos de crianças me alcançavam e antes que eu pudesse reagir, eles espancavam e xingavam um garoto que evitava revidar. Inadvertidamente, cheguei aos bardeneiros. Não havia como enfrentar as minhas sombras sem que fosse atingido pela minha agressividade, que era minha. Recolhi o garoto ferido em meus braços, com seus 5 anos de idade. Ele simbolizava o meu desejo pela proteção e por isso o abracei feroz e combativo. As sombras negras se afastavam ao reflexo inconsciente dos meus desígnios, não antes de me repreenderem em respostas aos meus medos. Busquei o auxílio ou a aprovação do monge, que se afastou em desprezo, à sombra do descaso e da arrogância dissimulada, mas que eu o compreendia. E como pai dessas criaturas, senti-me impotente e rancoroso com aquelas atitudes minhas. Apoderei do meu templo e achei um aposento caloroso, que me pareceu deserto. Aos poucos o menino acordava, do pesadelo com ranhuras por todo o rosto. Ele reclamava e gemia, e todas as tentativas, como se eu fosse o perseguidor. Ele se levantou rápido. Como se chama? Tentando prender a sua atenção em mim. Todos me chamam de Juro. E quem é você? Já havia passado pela mesma situação invertida. Não seria eu que negaria suas crenças. Suspirei e disse o que não queria, com medo desses paradoxos temporais. Eu sou Inari. Sou como a verdade imutável. Estava começando a me afeiçoar a Jurokun. Como era possível que eu crie toda a sua existência sem as suas colaborativas explicações? Parti da ideia de que se ele sabe e é um fragmento da minha personalidade, talvez eu já tenha todas as respostas. Olhei uma abertura da porta e delineei um jardinato de areia sob a cerejeira desnuda. As pedras balizavam a minha imaginação, abrigada de neve e branco. Suspirei com ternura e sentamos-nos junto à infusão verde. Ele estava muito silencioso e me olhava com bastante curiosidade. Quem é você? Supus que ele queria uma versão longa e pouco compreensível sobre mim. Eu sou tudo, suas árvores, os rios e os animais. Tudo mesmo? E ele acreditou. As pessoas, o ar e o sol. Como me senti um idiota. E esse não era o meu objetivo? Até mamãe? Mais idiota. E você? Agora ele fechava a boca. Não sabia o que falar. Muitas vezes o menino tentou abri-la, porém em vão. Curti cada expressão de dúvida. Por fim aguentei. E também os garotos que te bateram. Já arrependidos. Ele franziu a testa, em desacordo. Acho que ele não estava conseguindo mesclar esses dois estados da minha personalidade doentia. Fiz menção de elucidar, porém acabei por desistir quando eu percebi a caixa. Dentro havia um cubo, de Rubik, mágico, em madeira.
Girei-o no ar para o aturdimento do garoto, que desconfiava que o brinquedo fosse mágico. Por isso, não suprimia o termo que dava ao objeto qualidades sobrenaturais. Uma corrente de ar frio balançou a tabuinha pendurada nas traves do templo. E por um instante as lanternas laranja quase se apagaram. Baguncei o puzzle e entreguei aos olhos mais pidões que jamais vi. Pude deixar que ele se entretivesse enquanto admirava o horizonte de névoas andantes. O lago devia estar congelado e o silêncio era deleitável. Por um breve momento ele imperou na paisagem que se dispersou com a aproximação de alguém que se arrastava. Nada consegui ver por baixo das grandes abas de palha. Jurocum acabou caindo no sono, abraçado ao brinquedo, assim que o homem removeu o casaco. Era Tiago que se debatia com a acumulação em seus ombros e vestimentas. Não gostei da intromissão, contudo eu já me afeiçoava ao anjo também. Em cautelosa curiosidade, ele se acercou do garoto em seu sono profundo. Os seus cabelos ruivos pareciam se destacar naquele panorama invernal, assim como as unhas pretas. De cócoras, ele sorriu para mim. Acabou de plantar a semente que dará a Jurocum o esclarecimento. Sugiro que não interfira até que ele desperte. Eu pretendia acordá-lo. Tiago me olhou feio. Seu raciocínio me surpreende. Estou pedindo que espere uns 6 longos anos antes que se reencontrem. Ainda não tinha entendido. Não será possível, esse diálogo já é o terceiro. Compreendi a gafe. O nosso primeiro contato foi, ou será, dentro de 7 anos. Por que está aqui? Quis ver com meus olhos o que você está experimentando. Não é incrível que a mente pode construir, criar? E é um grande acontecimento? Demorei a acertar e diferenciar o que é minha imaginação e o que é... Eu? Ele estava sarcástico. Eu precisei dar um empurrão firme para que você cessasse com todas as autocomiserações e autoflagelamentos de uma dúvida irritante. Pode ficar tranquilo, não sou sua consciência, sou um amigo. Preferi ficar em silêncio. Assim eu aceitava melhor a repreensão. Sempre precisei de um tempo para digerir os assuntos. E a doença transformou tudo em um intricado labirinto sem saída. Tiago não pensava assim. Mateus, você está se remoendo em ilusões. As coisas acontecem e devem acontecer como desejado por cada um. Ou já estou caindo folhas sem que Deus saiba? Use sempre o axioma de que Deus é perfeito e encontrará a razão de tudo. Concordei mais íntegro. E essa criação, que também é ilusão, é a sua maior expressão. Não menospreze, porque todos possuem uma boa imaginação, cheia de ideias e pensamentos capazes. Concordei que era uma ferramenta de fácil uso e pouca divulgação. E você nem conseguiria expô-la sem passar pelo ridículo. Consegue precisar as aptidões da mente? Não essa da carne. De criar e suportar mundos? Não parece tão incrível assim. Com apenas 6 blocos de Lego de 2x4, podemos rearranjar até 915.103.756 combinações possíveis, sem considerar as cores disponíveis. E um computador pode gerar mais de 1 milhão de possibilidades por segundo para cada lance de xadrez. Pausa que precisei, pois não geraria tantas respostas em poucos segundos. Acredita que o seu pensamento produza menos? Tiago estava me obrigando a pensar além das ilusões. Um gênio da matemática potencializará as suas capacidades. E os homens acreditarão que ele é um líder. Um monge em meditação será só um iluminado. Um burro próspero não estava transmigrando o assunto. Então a inteligência não precede a sabedoria? A sabedoria é a verdadeira inteligência. De que adianta conhecer tudo? Você estará sendo sábio quando considerar todos os julgamentos e acertar todos os defeitos. Contudo, só alcançará a iluminação quando os julgamentos e os defeitos forem desfeitos e as ilusões suplantadas pela verdadeira realidade. Eu vou me chafurdar na meditação.
afirmando que nunca estive atrás de uma ligação. E não foi precisamente isso que você fez?